não tem como, nós precisamos falar das escolas cívicos militares que estão acontecendo já em São Paulo. Vamos nessa! O ano letivo de 2026 já começou com tudo na educação aqui em São Paulo, porque algumas escolas públicas, e não são poucas, eu não vou falar aqui o número aqui com certeza, mas já é uma quantidade significativa de escolas, depois de vários problemas na justiça, que a sociedade, parte da sociedade tentou lutar contra a implementação dessas escolas cívico-militares, finalmente elas se materializaram, elas se concretizaram, e foi de uma forma desastrosa. O governador de São Paulo, Tarcínico de Freitas, conhecido também como Tarcísio, né, governador Tarcísio, que sonha em ser presidente, porém lhe falta coragem de bater de frente com Bozo Bocó, implantou porque esse era um modelo de educação que era divulgado e propagandeada pelo Bozo Bocó, aquele que está lá enjaulado, graças a Deus, que Deus o conserve assim. Acontece que, de uma forma catastrófica, a gente viu a peste, a desgraça que são as escolas cívicos militares, porque o militar aposentado da PM entrou em sala de aula para ensinar disciplina, e ao falar de disciplina, ele teve aquela coisa, aquele ímpeto, né, de escrever na lousa, descansar com C cedilha e continência, ele escreveu faltando. Bom, o Tarcínico de Freitas, também conhecido como o governador de São Paulo com cara de areia mijada de cachorro, eu prefiro chamar ele de cara de São Rizal, né, pela postura efervescente dele, que é um mero detalhe, né, porque ninguém é obrigado a ser bonito como eu, por exemplo, né? Não, desculpa, gente, a gente não resiste à piadinha, mas a feiura dele não vem ao caso, né? O que vem ao caso é que a gente vive numa sociedade que já há um bom tempo, todos os problemas que acontecem na educação, a gente culpabiliza o professor. E não sei se você sabe, mas o nível de exigência para o ingresso no magistério público é bastante alta. Eu sou professor, eu fiz minha carreira profissional, tenho 35, estou completando 35 anos de serviço público, quase totalmente em sala de aula, né? E o nível de exigência é muito grande. A gente passa por um concurso bastante rigoroso, você faz prova objetiva, são várias provas objetivas. Na minha época, a coisa não era tanto assim, mas piorou mais ainda. Nós passamos por prova dissertativa, onde você tem que argumentar sobre um assunto, enfim, né? É examinado o seu poder de escrita, seu conhecimento específico pedagógico dentro da sua disciplina e o pedagógico no geral, enfim, são provas bem difíceis, né? E, no entanto, o Tarcínico de Freitas, o que ele faz? Ele contrata PMs aposentados para trabalhar em escola, dizendo que agora nós vamos ter escolas que ensinam disciplina para as crianças e os nossos adolescentes. Aí a gente tem uma preciosidade dessa. É lógico que a mídia foi atrás do Tarcínico, né? E a resposta dele foi que todo mundo erra. Todo mundo erra. Veja só que quando nós, professores, fazemos um concurso, e se nós erramos questões, perdemos pontos e não conseguimos ingressar. No entanto, ele pega pessoas que talvez, eu acredito que sim, tenha feito o concurso público para policiar ruas, para prender bandidos, etc. e tal, e de repente ele coloca numa condição pedagógica, porque se você lida com uma criança e adolescente em ambiente escolar, todo ambiente escolar trata-se de um ambiente educacional. E se você usa da lousa para se comunicar com o estudante, que
para quem não sabe, a gente usa da lousa para destacar uma ideia, destacar um pensamento. E é lógico que ao fazer isso, tem que tomar cuidado para não escrever coisa errada. A gente sabe que as pessoas erram, lógico que erram. O professor também erra, lógico que erra. Mas aí é que vem a coisa. Esses militares aposentados, eles estão lá, entraram lá, ganhando mais do que professor. Você sabia disso? Que o salário deles é mais alto do que de professor? Então, o cara está ganhando mais, então ele deveria, no mínimo, errar menos do que um professor que foi submetido à prova, etc. Apesar de que, se você não sabe, hoje, na rede pública estadual, encontrar professor que ingressou por meio de concurso público, que está na condição de efetivo, é bem difícil, porque tem se feito poucos concursos públicos para professor, porque a intenção é sucatear, a intenção é ter professores contratados. Professor contratado ele pode ser muito bom, e muitos deles de fato são muito bons, porque tem uma formação como deve ser e as habilidades e competências para ser professor, mas eles estão com um sistema muito rígido de seleção, em onde, depois de passar, inclusive, por provas, onde você tem que apresentar uma aula, gravar um vídeo, onde você dá uma aula para eles analisar se você é digno de ser um professor de uma escola com salas de aula supernotadas, com péssimo conforto térmico e acústico, com uma legislação ingrata, onde hoje o professor não tem autonomia para avaliar e reter esses estudantes. Os estudantes vão crescendo e aprendendo que não existem limites para eles, e quando a sociedade se vê perdidinha nos limites aos adolescentes, as suas crianças e adolescentes, ele veio com essa obra-prima, colocar um indivíduo desse naipe para cuidar desses adolescentes. Numa educação paralela questionável, porque você ensinar uma criança adolescente a bater, como que é continência, que é continência, né? Não tem grande serventia, né? Já que muitas vezes as pessoas falam assim, a escola ela tem que ensinar coisas úteis para os estudantes, tem esse papo, né? Que às vezes a pessoa ignora que a escola serve um monte de coisa, inclusive aprender coisas que sim, não serão usadas na vida prática, nem tudo é usado na vida prática, mas isso exercita a mente e tudo mais. E trabalhar o raciocínio crítico, a capacidade de viver em grupo, em sociedade, mas de uma maneira assertiva e crítica. E quando você tenta formatar a pessoa nesse campo onde a pessoa se torna favorável para a massa de manobra, né? Nenhuma novidade disso, porque a gente sabe que a extrema-direita ela entende que a educação é uma besteira, né? O Bozo dizia que os jovens hoje em dia tinham mania de diploma. Para que tanto diploma? Não há necessidade de diploma. Que se você fizer um curso técnico de refrigeração, você vai ganhar mais do que engenheiro. O Bozo andou falando umas barbaridades dessa. Recentemente pegaram uma fala do Lula, editaram e tentaram jogar essa pecha para as custas do Lula, que é justamente o presidente que mais construiu universidades. A gente entende que o ideal da educação é possibilitar que o indivíduo chegue a uma universidade. Ele precisa chegar? Não, porque tem gente que não tem vocação acadêmica, mas a formação ela é pensada desse jeito sim. Essa é a grande expectativa, que essa pessoa chegue a ter uma vida acadêmica, ou tenha possibilidade de, e se ela não quiser, ela pode ser empreendedora, ela pode fazer o que ela quiser da vida dela. Mas a educação, ela tem isso como um dos fundamentos, e é lógico, desenvolver cidadania, habilidades de vida, desenvolver conteúdos, mas com certeza não é ensinar a pessoa a escrever, descansar com C cedilha. Olhando todo esse panorama, eu lamento dizer que nós, da esquerda, nós, professores, temos nossa parcela de culpa. Especificamente, assim, existem coisas que acontecem na escola que eu olho e eu critico demais. Primeiro, sim, de fato, tivemos o esvaziamento da autoridade de nós, professores, e isso contribui porque as crianças e adolescentes têm dificuldade de lidar com a questão da forma de como se comportar, que algumas pessoas chamam de disciplina. Sim, né?
teve esse esvaziamento. Então, se o aluno entra na escola e já sabe que ele vai passar de ano, para que eu vou estudar? Se eu não vou estudar, eu vou fazer o quê? Vou brincar, vou zoar, tirar onda com a cara do professor, etc, etc e tal. Isso, de um modo geral, não veio do magistério, veio de educador de gabinete, gente que nunca mesmo deu aula lá no ensino básico, no dia a dia, 25, 30, 40 horas aula ali, ou até mais às vezes, né? Com alunos, crianças e adolescentes, né? Quando muito são pessoas que deram aula, atuaram no magistério de ensino superior. Quando muito, hein? Quando muito. Mas esses teóricos, na verdade, são teorias que são aplicadas porque a intenção do poder público é quanto mais rápido passa pela escola, menos gasta dinheiro. Existe a questão que, de fato, uma retenção não pode ser feita de qualquer maneira, porque às vezes a retenção é aplicada em boa parte das situações, mexe com a autoestima do aluno, então muitas vezes vale a pena você aprovar o cara sem ter o conteúdo todo para ver se ele recupera lá na frente. Beleza. Só que um grande problema hoje na educação pública e ninguém fala é que o sistema não faz só o estudante passar de ano sem saber. O sistema faz com que o professor, lá no final do ano, um aluno lá está com 4, com 3, numa nota de 0 a 10, ele está lá com 4, 3, até menos do que isso, ele é obrigado a dar 5, o que faz com que você mascare a situação, né? A família muitas vezes não sente o peso do insucesso acadêmico do estudante, e a própria escola acaba, às vezes, perdendo isso de vista, né? Principalmente quando o aluno se transfere de uma escola para outra, porque quando ele está na mesma escola, a figurinha é carimbada e um professor conversa com o outro e a gente tem mais ou menos ideia que o cara é uma pessoa que tem déficits de aprendizagem, né? Mas, de qualquer maneira, o correto passou sem saber, está registrado no histórico, o seu 4, seu 3, seu 2, seu 1, ou de repente, acho que 0 é meio difícil, né? Mas pode acontecer. Normalmente não acontece, porque você sabe, existe um mito, não se pode dar 0 para aluno, porque alguma coisa ele fez. Sabe que não é bem isso que acontece no dia a dia. Bom, e temos outros problemas, né? Vou pegar aqui, eu poderia pegar em várias outras áreas, mas vou pegar uma área específica que é de história, já que nós estamos falando de ensino, escola cívico-militares, que são as comemorações cívicas. Pode parecer besteira, mas isso me chama atenção, porque como eu não sou professor das antigas, eu tenho 35 anos de janela nas costas, eu peguei ainda, a coisa não tinha ainda indo para esse caminho. Professores de história, eles questionam muito as datas históricas, com razão, né? Tipo assim, a independência do Brasil foi proclamada pelo príncipe regente numa condição meio estranha, porque o cara ia herdar aquilo que ele ia governar, mas para ele poder continuar governando, ele decreta a independência do Brasil. Quer dizer, ele rompe com o pai dele para ter a herança adiantada. Em resumo, foi isso, mas porque ele tem motivos lá da própria política de Portugal, que tinha gente de olho querendo tomar o lugar, enfim. A independência do Brasil foi alguma coisa meio que forjada. Mas é a nossa data nacional, concorda? Se é data nacional, a gente tem que estar deixando evidenciada, porque é a data principal da pátria Brasil. Não interessa as circunstâncias como se deu a independência. Acontece que a maioria esmagadora dos professores de história condenam comemorações cívicas. Então, a gente não leva os estudantes mais para os pátios da escola, como se fazia antigamente, para falar de um modo geral, apresentar algum jogral, alguma peça teatral, cantar o hino nacional, hastear a bandeira, nada disso. A data passa meio que batida. Eu entendo que o raciocínio crítico aí presente ele é importante. Então, eu imagino assim, onde está o nosso erro? A gente tinha que deixar datas como o 7 de setembro, e não é só o 7 de setembro, tem várias datas aí, tá, que está nessa situação. Você pode fazer debates, você pode fazer questionamentos sobre até que ponto o Brasil ficou independente depois disso, como se deu a independência do Brasil, como é que o Brasil está independente hoje, como está ou não está, fazendo uma série de questionamentos, fazer debates, fazer rodas de conversa, mas é necessário hastear a bandeira e cantar hino nacional. Porque se você não faz isso,
a ultradireita está fazendo agora. Está fazendo agora. E isso é falha nossa. É falha nossa. Podemos sim dar um ensino crítico, podemos e devemos.